Olá pessoal, tudo bem? Espero que seja tudo bem com vocês. Já estou com saudades. E vamos então a mais uma aula nossa de espanhol. O nosso assunto hoje em espanhol é los parientes, né? Os nossos parentes. Vamos ver aqui alguns nomes que nós utilizamos para toda essa questão de relação familiar. Muito bem, hora de armar a língua. Vamos aumentar o nosso vocabulário com alguns desses termos que nós utilizamos no nosso dia a dia para que a gente possa se relacionar com os nossos parentes. Então eu tenho hermana, hermano, tia e tio. Observe vocês que a pronúncia ela é bem pura. Tio, tia. Madre e padre. Nesse daqui a gente tem que fazer uma observação. Vocês podem estar olhando assim, né? Estranhar um pouco, madre e padre, porque lembra, né, justamente as figuras da Igreja Católica, né? Nós utilizamos em português, usamos esses nomes. Só que em espanhol, madre significa mãe e padre significa pai. Então, muito cuidado com isso, tá? Em espanhol, madre é mãe e padre é pai. Depois eu tenho prima e primo. Observe vocês que prima, né, tem muita semelhança com o português, né? Na pronúncia também difere muito pouco. Prima, primo. E aí eu tenho abuelo materno, abuela materna. Lembrando que abuelo é o nosso avô, avó. Materno por parte de pai e materna por parte de mãe. Tá? Então é avô por parte de pai e avó parte de mãe. Certo, pessoal? Continuando, eu tenho agora abuelo paterno, abuela paterna. Ou seja, avô e avó por parte de pai. Tá? Depois eu tenho ahijado. Observe vocês aí a questão da pronúncia. Nossa pronúncia tem que ser bem certinha para que a gente possa falar o espanhol bem fluente. Então a minha pronúncia nesta palavra, ahijado, ahijada. O H não existe um som característico. Agora, o J, nesse caso aqui, ele vai ter um som de R. Ahijado, ahijada. Certo? Bisabuelo, bisabuela. Bisabuelo, bisavô, bisabuela, bisavó. Depois, cunhado, cunhada. Observe vocês que nós temos uma pronúncia, cunhado, ela é um pouco mais fechada, cunhado, cunhada, e eu tenho a escrita pouca coisa diferente, né? Você tem o N, que é esse N com tio em cima, que é considerada uma letra que existe no espanhol. Então você tem aí cunhado, cunhada. Entenado e rastro, entenada e rastra. Esse entenado ou rastro seria o nosso enteado, tá? Enteado, enteada. Hijo, hija. Olha a pronúncia, J tem som de R. Hijo, hija. Agora a próxima, padrastro, madrastra.
Observe que vocês que tem uma diferença muito sutil, muito pequena do português para o espanhol nestas palavras, né? Você tem aí então uma diferençazinha que é justamente na sílaba tro, você tem aí o R. Na madrastra entra um R também. Depois eu tenho padrino e madrina. Também aqui tem um pouco de semelhança com o português. Muito bem. Agora, pessoal, é bom a gente dar uma olhada. Você tem aqui agora os estados civis, né? E no espanhol, los estados civiles. Então eu tenho casado, casada, solteiro, soltera, novio, novia, divorciado, divorciada, comprometido, comprometida, viudo, viúda. Observe aí o V tem som de B. Então, viudo, viúda. Muito bem, gente. Então, aqui, né, nós podemos observar aí, nós vimos aí alguns graus de parentesco, né, os mais importantes, né, que nós utilizamos no nosso dia, e também o estado civil, né. Você tem casado, solteiro. Uma coisa que é interessante, o novio, ele pode ser utilizado em espanhol, principalmente na Espanha, tanto para namorado ou noivo. Divorciado é quando a pessoa já é separada, viúdo, viúvo, e comprometido também pode ser utilizado quando você está noivo. Aqui no Brasil a gente usa muito namorado e noivo, né? Noivo é quando você já coloca a aliança na mão direita, né? E casado quando a aliança vai para a mão esquerda. Então esse comprometido é utilizado na Espanha para um compromisso maior, seria noivo, né? Alguma coisa nesse sentido, tá bom? Gente, então, um assunto também relativamente fácil, espero que vocês tenham compreendido muito bem, e vamos ficando por aqui, um abraço a todos, e nós nos encontramos então na próxima aula. Um grande abraço, tchau, tchau.